Boa noite a todos. Com essa leitura, então, nós iniciamos as nossas atividades de hoje. Em primeiro lugar, agradecendo a Deus e a Jesus por mais esta oportunidade que Ele nos concede. Da nossa parte, nós agradecemos a todos vocês pela presença, aos que estão chegando à nossa casa pela primeira vez ou pelas primeiras vezes. Sejam bem-vindos, esperamos que gostem e que fiquem aqui conosco, fazendo parte da nossa família. Aos que nos assistem pelas redes sociais, igualmente as nossas boas-vindas e sempre aquela mesma recomendação de curtir, compartilhar e comentar a nossa mensagem. Quanto mais interação tem uma mensagem, mais alcance ela vai obtendo e mais pessoas ela vai alcançando, todos nós sabemos. E é sempre bom saber que a doutrina, que uma mensagem espírita serviu para alguém e ela pode muito bem também mudar o curso de uma vida, todos nós sabemos disso. E Emmanuel nos diz que a caridade que a doutrina espírita nos pede é a caridade da sua divulgação. Então, divulguemos. Hoje nós temos a satisfação de contar com o nosso companheiro Norival, que vai desenvolver para nós o tema Desafios da Vida. Desde já que ele seja amparado, que ele seja assistido e inspirado pelos benfeitores da nossa casa, para que ele possa se sair bem na tarefa que ele se propôs a realizar. E eu convido a todos para que, neste momento, façamos a nossa oração de agradecimento e de pedidos. Senhor e Mestre Jesus, mais uma vez nós vos agradecemos por mais esta oportunidade e rogamos o vosso divino amparo por intermédio dos benfeitores amigos que trabalham em vosso nome. Esses benfeitores que estão sempre do nosso lado, nos guiando, nos amparando, nos inspirando, que eles possam nos guiar também na nossa reunião de hoje. Que o nosso companheiro Norival seja inspirado, seja amparado, para que ele possa discorrer da melhor maneira possível o tema que ele se dispôs a fazer. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e sejam feitas as vossas vontades, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, meu Pai, na mesma medida que perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo mal, hoje e sempre. A palavra, então, do Superior. Uma boa noite a todos. Que a paz de Jesus possa estar em nossos corações, nessa oportunidade que deixamos os nossos lares e nos encontramos aqui para aprender um pouquinho mais da doutrina espírita. Que esses ensinamentos possam adentrar os nossos corações e as nossas mentes. Setembro, precisamente 10 de setembro, esse é um mês de alerta. Por que ele é um mês de alerta? Porque ele é o mês da prevenção de suicídio. Então chama-se Setembro Amarelo. E como nós podemos colaborar neste tema, prevenção de suicídio? Orando para os vários grupos de trabalhadores do plano espiritual que se encontram engajados neste trabalho de socorrer esses irmãos que não encontram a saída, que não encontram uma porta. Então as nossas orações primeiras para esses grupos de trabalho que Jesus organiza, porque todo mundo que está nessa dificuldade, nessa iminência, recebe este grupo enviado por Jesus para que possa mudar de ideia. E todos sabemos que é uma porta falsa, mas tem um ponto aí muito interessante, porque quem comete ou quem entra por essa porta, na verdade não quer morrer. Quem pensa que entra nessa porta, a pessoa quer morrer, ela não quer.
ela quer resolver um problema que ela não dá conta e que a vida foi fechando e ela não encontra uma saída. E infelizmente, ela entra por essa porta que nós sabemos que é uma porta falsa, porque na verdade só aumenta as suas dificuldades. Quais são os desafios da vida? Qual é a forma correta de encarar os obstáculos da jornada de nossa existência atual? Para que servem as adversidades? Que lições podemos extrair das dificuldades materiais, morais e espirituais que vivenciamos? São perguntas que nós às vezes fazemos em nosso íntimo. O Espiritismo nos traz que os desafios são intrínsecos à vida de qualquer ser vivo. Sendo assim, o ser humano não escapa desse aspecto natural. Não há sequer uma pessoa na Terra livre dos obstáculos. Enfim, todos nós temos desafios, todos os dias, toda hora. Alguns deles podem ser comuns a todos os indivíduos, ainda que em níveis de severidade ou de facilidade, mesmo que a severidade e a facilidade sejam diferentes. Portanto, pode-se dizer que eles são particulares e incomparáveis e encarados de forma diferente por cada um de nós. Mas qual é a visão espírita sobre os desafios da vida? Para o Espiritismo, os desafios da vida são experiências das quais precisamos enfrentar para evoluir, para crescer, para aprender, para desenvolver, espíritos imortais que somos. Na maioria das vezes, não tropeçamos em montanhas. Alguém já viu alguém tropeçar em montanha? A gente não tropeça em montanha, a gente tropeça nas pedras do caminho. É nelas que a gente... Porque a montanha você está vendo. Então é a partir dos obstáculos que nós vamos superar os nossos limites, nós vamos desenvolver as nossas capacidades e crescer em todos os sentidos. Todos nós temos a oportunidade aqui na Terra para buscar o aperfeiçoamento. No Livro dos Espíritos, se nós buscarmos ali na parte moral, nós vamos buscar a lei do progresso. Uma das 10 leis morais que compõem a lei natural ou a lei divina. E ela nos esclarece que nós, humanos, encarnamos e reencarnamos para progredir. Cada período de encarnar e reencarnar é uma oportunidade de você desenvolver e crescer. Estamos em um mundo de provas e expiações, e a lei do progresso vem ao encontro de uma outra lei natural, que é a lei da igualdade. Deus nos criou iguais, simples e ignorantes em conhecimento. Em nosso caminhar, cada pessoa traz a sua individualidade, as suas aptidões e traz também suas imperfeições para continuar a sua jornada. Uns são mais evoluídos. Como assim? Isto é o quê? Significa que eles se dedicaram mais ao bem, mais do que outros. Desenvolvemos a razão, inteligência, e os sentimentos, amor. E isso nos possibilita ir criando em nós resistências morais, facilitadores diante das dificuldades. Quais são os maiores desafios da vida? Talvez o familiar seja o maior desafio da vida. A família é o primeiro grupo de convívio de todos nós. O que aprendemos no relacionamento familiar
aprendemos a lidar com os relacionamentos da vida. Então, o que nós pegamos ali no nosso seio familiar é da mesma forma que nós vamos nos comportar diante de todos os outros relacionamentos. Ou seja, a harmonia entre os familiares é exemplo como tratar e amar o próximo fora do lar. Mesmo consciente que somos, que no lar existe inimigos do passado, que juntos de nós, igualzinho nós, receberam da misericórdia divina uma nova chance, uma nova oportunidade para fazer diferente daquilo que nós fizemos nas encarnações passadas. Então a vida familiar é extremamente importante para vencermos o egoísmo e pensarmos no outro, construindo sempre para o bem comum. Joana de Ângeles, no livro Constelação Familiar, nos diz: a família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Toda vez que a família se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos, abalada nas suas estruturas. Olha que interessante. Então, contudo, a vivência ou a convivência em família pode ser muito desafiadora. Muito desafiadora. São frequentes as relações conturbadas entre casais, pais, filhos, até mesmo entre irmãos. Nessas relações, alguns procuram sobreviver. Mas espera aí, sobreviver, tá certo? Não tá não. Nós temos aqui viver e conviver na família. E não sobreviver. Sobreviver não. Sobreviver está errado. E nem sempre, se nós olharmos, o erro é das partes. Ah, mas é o outro que está errado? Não, nós também temos. Se nós temos um pouco mais de conhecimento, nós podemos ser mais flexíveis. Nós podemos entender a dificuldade do outro. Às vezes o outro está numa maturidade espiritual diferente da nossa. Já conquistou algumas coisas que nós não e vice-versa. Nós aprendemos sempre, uns com os outros. Mas é importante ter em mente que os laços familiares se dão por afinidade e por necessidade de reparação. E que nenhum de nós pode dizer ou fazer-se de vítima. Não tem vítima. Todos nós somos devedores. Todos. Então podemos estar ligados a esses espíritos antes, durante e após essa encarnação. Ainda que sejam diferentes as inclinações, gostos e condutas. Aprender a lidar então com essas diferenças faz parte do plano divino. São irmãos que estão comprometidos no passado e irmãos que vieram nos ajudar nessa jornada. Nós temos as duas coisas. Olha como é que a sabedoria divina é grandiosa. Ela não coloca só os inimigos juntos conosco. Ela põe os inimigos com os amigos juntos, para nos fortalecer, para que a gente se entenda. Todos nós. Além dos desafios familiares, a espécie humana enfrenta desafios existenciais. Você já deve ter pensado, pelo menos alguma vez, qual é o meu propósito na vida? Indagar o sentido da vida é um comportamento habitual dos indivíduos. Perguntas como, por que eu? Ou, por que não eu? São constantemente lançadas ao universo. Além da dúvida sobre a existência e o sentido da vida, há também ainda outros desafios existenciais. No livro Conflitos Existenciais, o espírito de Joana de Ângeles lista os principais desafios da existência humana. São eles: fugas psicológicas, preguiça, raiva, medo, ressentimento, culpa, ciúme, ansiedade, crueldade, violência, neurastenia, drogadição, tabagismo, vazio existencial, estresse, fobia, falta de coragem. O amor é um desafio, amar é um desafio, a morte é um desafio.
Então todos nós enfrentamos desafios. Portanto, não há razão para nos sentirmos menos afortunados e assumirmos papel de vítimas. Pelo contrário, as situações desafiadoras nos testam, nos estimulam o nosso progresso, sempre. A proposta da doutrina espírita não é quantos cultos, quantos rituais, quantas palestras, quanto passe, quanta água frutificada nós participamos, nós assistimos, mas sim o desenvolvimento do ser espiritualmente, emocionalmente, intelectualmente. Todos nós sabemos que é através da reforma íntima que vamos fortalecer as virtudes adquiridas e conquistar outras virtudes. Mais que isso, eliminar de vez das nossas vidas as vicissitudes, as revoltas, sobretudo, arraigadas por tempo, às vezes por séculos. Muitos espíritas pensam que sofrer é evoluir. Será que sofrer é evoluir? Essa também não é a proposta de Jesus. Se a dor e o sofrimento não mudar nada em você, e você apenas sofrer por sofrer e não mudar nada, precisamos buscar a transformação interna, que refletirá nas nossas ações como um todo. Então a dor, ela tem que te trazer para algum lugar. O sofrimento, o obstáculo, ele tem que te fazer você ver diferente. Mudar seus hábitos, suas ações, sua maneira de ver a vida. Quando a dor chega, é porque ignoramos o quê? O convite que todos nós tivemos de construir tudo pela via do amor. E não esse amor de casal, não é isso não. É o amor à vida e a todos, e a prática do bem comum sempre. Podemos pensar, mas por que eu ando e não saio do lugar? Tem uma coisa muito interessante. Vocês conhecem a escada da postura? A escada da postura é muito interessante. Vamos imaginar uma escada com 6 degraus, certo? E esses degraus são ascendentes. E aqui no primeiro degrau da postura nossa, nós vamos pegar um item chamado reclamar. Vocês conhecem alguém que reclama? Alguém conhece aí alguém que reclama? Quem reclama e reclama de tudo, chega em algum lugar? Reclamar faz a gente chegar em algum lugar? Reclama do ônibus, reclama da chuva, reclama do sol, reclama do prefeito, do presidente, reclama de tudo. E nem sempre quem reclama, reclama de verdade. Às vezes é uma verdade e às vezes é uma mentira. Então quem reclama e vive todo dia reclamando, não chega a lugar nenhum. No segundo degrau da nossa escada é justificar. Esse é perigoso. O justificar é perigoso. Por quê? Porque na maioria das vezes o justificar é verdade. Olha que interessante. Eu perdi o ônibus. É verdade. O ônibus foi embora mesmo, eu perdi ele. O pneu do carro furou de novo, furou. Mas quem fica se justificando diante da vida, chega em algum lugar? Tudo ele tem justificativa. Ah, o que aconteceu? Não, mas eu perdi. Não, mas é aquilo. Não, mas se o fulano tivesse feito, não, mas se o outro tivesse feito, é uma justificativa atrás da outra. E ela interioriza aquilo, mas também não leva em lugar nenhum. A terceira postura nossa, estamos subindo, primeiro, segundo, terceiro. Na terceira, é o questionador. Vocês conhecem aquela pessoa questionadora? Ela questiona de tudo. Mas por quê? Mas por quê? Não, mas por que isso? Não, mas por que aquilo? E a maioria dos porquês, a pessoa quer encontrar quê? Ela quer encontrar um culpado. Ah, mas por que aconteceu? Não, mas quem é o culpado? Não, mas quem? E quem adota essa postura de questionador, querendo encontrar um culpado, depois que ele encontra o culpado, ele reclama. E depois que ele reclama, ele justifica. E aí ele volta ali. Ele volta a questionar de novo. Mas aí, o questionador, nós temos também uma outra possibilidade. Nós podemos questionar diferente. Olha que interessante.
nós podemos questionar o que aconteceu. Não, mas como assim? A gente já começa então a ver o quê? Se eu encontrei um problema, e na maioria das vezes eu não posso questionar o outro para encontrar um problema, um culpado, eu tenho que começa questionando a si mesmo. Ah, mas por que eu perdi o ônibus? Porque eu não cheguei mais cedo, porque eu não cheguei no horário. Se eu tivesse chegado no horário, eu tinha pegado o ônibus, eu não tinha perdido o ônibus. Então, mas como assim? Ah, mas aí, porque aqui em cima no topo da nossa escada tem o quê? O objetivo. Se eu questionar negativamente encontrando o culpado, eu vou voltar para trás. Eu vou reclamar, eu vou justificar, eu vou voltar no porquê. Mas se eu questionar diferente, questionar a mim mesmo, o que eu poderia ter feito de diferente para que desse o resultado que eu quero? E aí eu vou então para o próximo degrau, que é propor. Então eu questionei, encontrei o problema, não quero o culpado, eu quero questionar a mim mesmo e eu vou propor. Propor o quê? Uma ação. Qual que é o próximo degrau? Ação. Qual que é o próximo? Objetivo. Não perdi o ônibus. Vocês entenderam a escala da postura? Então, tem pessoas que ficam ali, só andando em volta. Não sai. Se você conversar 10 vezes no dia, 10 dias, 10 vezes ele reclama, 10 vezes ele justifica, 10 vezes, cadê o culpado? Nós vamos achar o culpado. Então, nós vamos atingir o objetivo. Jesus nos convida a sermos mais obedientes, resignados diante da vida, porque a obediência é o quê? Consentimento da razão. E a resignação é o quê? Consentimento do coração. Como podemos superar os desafios à luz da doutrina espírita? Lá vai apertando um pouquinho a correia. Trazendo a luz da doutrina espírita para nossas vidas. Não tem outro caminho. Na prática significa o quê? Trazer a realidade espiritual para o centro da nossa compreensão. O elemento espiritual, que é um ponto fundamental para entendermos a dinâmica da própria vida, do nosso viver, do nosso existir. O ponto central de tudo é o aspecto da nossa imortalidade. Imortalidade da alma. Isso é fundamental. Por quê? Quando falamos da imortalidade da alma, o nosso conceito de vida se transforma. Porque normalmente entendemos por vida o período entre o berço ao túmulo. Esse espaço de tempo que vivemos na matéria. Mas, na verdade, meus amigos, é muito mais do que isso. A vida sucede ao túmulo e a vida precede ao berço. Olha que interessante. Sucede ao túmulo e precede ao berço. Essa é a ideia espírita que nos mostra que já existimos antes dessa encarnação. Que somos seres criados simples, ignorantes de conhecimento, trazendo como destino o progresso. Ao compreendermos essa realidade, os desafios da vida ganham um novo significado. Eles não são meros obstáculos aleatórios, mas oportunidades de crescimento e aprendizado para a nossa alma imortal. A vida é muito mais do que uma breve passagem pela matéria. Nós não somos corpos que possuem um espírito. Eu tenho um espírito. Não. Nós somos espíritos imortais, que temporariamente habita esse corpo físico. Olha como é que esse olhar muda. Eu não tenho um espírito, eu sou o espírito. E estou usando essa roupa física neste momento. Então, quando entendermos que a nossa verdadeira natureza, muitos dos nossos desafios deixam de ser desafios da vida e se revelam como desafios da encarnação, que é a proposta do meu planejamento reencarnatório. São as provações, as dificuldades, os aprendizados específicos dessa nossa jornada material. Jesus disse para todos nós: eu vim para que todos tenham vida, e mais, tenham vida em abundância. E aí ele esclareceu, com toda razão,
que essa abundância que ele diz não é material, não é de bens ou de riquezas, mas sim abundância da vida espiritual. Isso sim, é onde se manifestam os desafios nos 3 campos da nossa existência. No campo físico, as doenças, as limitações do corpo, as dificuldades materiais. No campo emocional, as dores da alma, as mágoas, os desafios dos relacionamentos. No campo espiritual, a busca por sentido, a superação dos nossos próprios defeitos, a luta para sermos sempre pessoas melhores. Olhando assim, os desafios são elementos naturais da nossa existência. Não podemos fugir deles, mas podemos enfrentá-los com uma nova perspectiva. O segredo para viver a realidade material com segurança é trazer a realidade espiritual para o nosso dia a dia. É olhar para cada dificuldade não como um castigo, mas como uma oportunidade de crescimento. Quando somos, por exemplo, demitidos de um emprego, não é apenas um problema financeiro, mas é uma chance de desenvolver a fé e a resiliência e talvez, por que não, buscar um novo. Às vezes nos acontece uma coisa ruim para que a gente abra a mente e busque algo novo. Quando enfrentamos uma doença, não é apenas um sofrimento físico, mas é um convite à paciência e ao autoconhecimento. Quando somos feridos por alguém, é a oportunidade de exercitar o perdão. É olhar com a outra ótica, né? E não com a ótica do que eu fui ofendido. Então a vida na Terra é uma grande escola e os desafios são as lições. Nós somos as almas imortais que o Pai criou e a cada nova encarnação Ele nos oferece uma nova chance de nos tornarmos melhores, mais sábios e mais cheios de amor. A evolução é um determinismo natural na lei divina. Todos evoluirão. Todos evoluiremos porque trazemos essa potencialidade evolutiva como germe latente em nós para ser desenvolvido. Somos seres, não somos seres perfeitos, não somos, mas somos o quê? Perfectíveis. Isso é diferente. O que é? Perfectível é a capacidade de aperfeiçoar. Na pergunta 132, qual a finalidade da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de chegar à perfeição. Somos todos perfectíveis e podemos fazê-lo através do nosso próprio esforço. Para uns, expiação, para outros, provação e para outros, missão. Jesus nos convida a amar ao próximo como a nós mesmos. Em nossa autoanálise, vamos perceber que refletimos nos outros as nossas imperfeições. Precisamos então o quê? Mudar o olhar diante do próximo, para parar de ver no próximo só os defeitos e ver em nosso próximo os valores que trazem consigo mais do que isso e podem repartir conosco, se nós conseguirmos enxergar. Mas mais do que isso, respeitar as lutas e as dores de cada um. Porque como nós mesmos, todos seguimos em busca da transformação moral, reforma íntima, objetivo de todos nós. Mas se apoiarmos uns ao outro, com certeza chegaremos mais rápido. Tem um ditado que é: sozinho na vida vamos mais rápido, com certeza, mas juntos nós vamos mais longe. O chegar rápido, precisa ver onde você vai chegar rápido. Porque tem alguns aí que chegam rápido demais, perde a encarnação e assim vai embora. Pergunta 258 do Livro dos Espíritos:
Será que nós escolhemos as nossas provas? Nossas provações? Será que nós escolhemos? E o Espírito responde: nós escolhemos o gênero de provas, porque todos nós vamos passar. E nisso consiste o livre-arbítrio. Olha o livre-arbítrio aí. Ninguém vai impor algo a você. Quando estamos no plano espiritual e a nossa visão está mais dilatada e nós vemos o quanto nós queremos caminhar, nós pedimos as oportunidades. Então nós escolhemos o gênero, não as minucidades. Então, ó, Deus permite ao Espírito a escolha, porque ao contrário seria o quê? Arbitrário e injusto. Não podemos esquecer que existe também o quê? A lei do retorno, ou seja, tudo que você planta, faz e pensa, volta de alguma forma para você. Simples assim. Não é Deus, e sim você mesmo que está no controle da sua vida. Na pergunta 259, o livro dos Espíritos, então, as tribulações que experimentamos na vida, nós previmos e buscamos as tribulações. E os Espíritos, então, respondem: tudo não, porque não escolhestes e previstes as mínimas coisas. Então, as mínimas coisas, não. Os pormenores, não. Mas o gênero das provas, sim. Por exemplo, escolhendo nascer no meio de malfeitores, você tem ciência de que arrastamentos você irá se expor, que você vai ficar suscetível. Então, quando você escolhe um gênero, por exemplo, eu vou a São Paulo, é um gênero. Mas como é que eu vou? De a pé? De bicicleta? De ônibus? De avião? De carro? Eu vou parar no meio do caminho? Eu vou para cá, eu vou para lá? As minudências, você não escolheu. São coisas que vão acontecer. Mas você escolheu que você tem que chegar lá. Um exemplo simples do nosso entendimento. Então, gênero, na verdade, é aquilo que determina a espécie de provas e dificuldades. Por exemplo, na saúde, na profissão, na família, na convivência em geral. Jesus, o governador da terra, nos lembra: meu Pai não coloca fardos pesados em ombros fracos. Ou seja, mesmo que você escolha algo muito difícil para passar, aí sim, Deus não permite. Deus só permite uma encarnação com aquilo que é possível você superar, você aprender, você passar. Ninguém nasce para falir. E mais, dentro do limite das suas forças. Com a fé em Deus, aprendemos que as dificuldades da vida não são a punição. Muitos pensam, né? Deus não gosta de mim. Na verdade, Deus nos ama. Também acho que Ele não gosta. Deus nos ama, porque Ele nos carrega na maioria das vezes. Então, são todas oportunidades de crescimento. Às vezes questionamos: onde está Deus que não vê o que eu estou passando? Ele esqueceu de mim. Está tudo errado. Ninguém está vendo o meu sofrimento. Por que não foi para o outro? Por que não errou de casa? Me erra uma vez. Tem pessoas que às vezes fazem essas indagações. Mas nós precisamos mudar o nosso diálogo com Deus. Nós precisamos mudar a entonação. Então nós temos que ir para esse outro caminho. Deus, eu sei que o Senhor nunca esquece de mim. Mas eu quero dizer para o Senhor que eu também não esqueço do Senhor. Se o Senhor precisar de mim, me chama. Olha o tom. Esse é o tom. Nos aproximarmos de Deus e não nos revoltarmos com Deus. Isso é fé, isso é entrega. É esse campo que André Luiz, lá no livro Mundo Maior, chama-se de superconsciente da casa mental. É nesse campo que nós temos a busca das ideias, dos ideais sublimes. E é pela oração nossa acessarmos um plano superior que nos traz o quê? Esperanças, que nos traz forças, discernimento para seguir com as nossas provas.
Trabalhe muito e sempre. Constante em sua vida. E deixa Deus decidir. Tem pessoas que querem decidir tudo. Não dá para decidir tudo. Nós não sabemos daqui 10 minutos, nós não estamos no plano espiritual. Daqui 2 minutos. Então, nós temos que fazer uma parte, e a outra parte nós temos que entregar nas mãos de Deus, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Então, para seguir com os desafios existenciais que todos nós temos, trabalhe firme, duro, consistente, e deixe o resto para Deus decidir. É isso que os Espíritos nos trazem, foi isso que Jesus nos trouxe, chamando a confiar nos seus ensinos, a confiar no seu amparo, quando Jesus disse: não vos deixarei órfãos, e se me amais, guardareis os meus mandamentos. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Convite de Jesus. Essas palavras são o que para nós? São bálsamos, são incentivos. É a doutrina espírita vem nos mostrar que estamos na terra não a passeio, nós estamos na terra para construir, como arquitetos da nossa própria vida, e que os desafios são os degraus, que vamos subindo, galgando e evoluindo, crescendo e vencendo os desafios, não lutando contra eles, ou se rebelando ou se revoltando contra eles. Sócrates nos convidou: conheça-te a ti mesmo. E eu vou convidar a todos. Nós vamos mentalizar, aqueles que quiserem, evidentemente. Nós vamos mentalizar uma árvore, rapidamente. Então eu vou convidar a todos a mentalizar uma árvore. Aquela árvore que você gosta. Mas essa árvore, o que precisa ter? Vamos começar. Ela tem que ter o solo. Mentalize aí o solo, a terra, mentalize as raízes. Agora mentalize o tronco, grosso, fino, largo. Mentalize os galhos expandindo. Agora mentalize as folhas. Sua árvore tem folhas? Mentalize folhas. Mentalize agora os frutos dessa árvore. Toda árvore tem um fruto. Mentalize os frutos. E por fim, mentalize as sementes dessa árvore. Tem semente? A sua árvore mental que você acabou de criar, tem semente? Muito bem. Agora pode voltar todo mundo da mentalização. E eu vou convidar agora, nós vamos fazer o quê? Uma analogia da árvore que nós criamos mentalmente com a nossa vida. Como é a sua árvore da vida? O solo que você criou. Como é que é esse solo? Esse solo que você cultiva na sua vida, no seu coração, agora, ele é um solo seco? Ele é um solo árido? Ele é um solo duro? Ele é um solo fértil? O solo que você mentalizou a sua árvore? Ou a sua árvore, o seu pensamento está voando e ela não tem nem terra? Como é que é essa árvore que você mentalizou? E as raízes? Agora vamos ver as raízes. O que significa as raízes? As suas origens. As raízes suas são finas? São grossas? São rasas? São profundas? Raízes é o que te mantém em pé na vida. É o que te fortalece. É o que te edifica. É o que te sustenta. Vamos para o tronco. O tronco que você mentalizou. O que significa o tronco na sua vida? São as suas habilidades. O tronco são os seus valores, são os seus hábitos, são suas ações. São fortes, são amplos, são resistentes, são confiáveis. E os galhos? O que significa os galhos que nós criamos na nossa árvore? É a projeção para o futuro, é os nossos sonhos, é as nossas expectativas, é os nossos desejos. Aonde nós queremos chegar, é os galhos que nós mentalizamos. E as folhas? O que é as folhas? As folhas são as pessoas representadas na sua vida.
pessoas que são sua rede de apoio, pessoas que você pode contar. Essas pessoas que você pode contar, será que são muitas? Será que vai encher uma mão? Não sei. Se você ligar agora para essa pessoa, que você mentalizou agora, que você está mentalizando, e você falar para ela que você está precisando dela, será que ela larga tudo que ela está fazendo e ela vem te socorrer? Quantos dedos da mão será que a gente vai encher? São as folhas. Essa pessoa então largaria tudo e ela vem para te ajudar. E os frutos? Os frutos é o presente que a vida te deu e te oferece todo dia. Material, não material. Mas você reparte os frutos da sua vida com alguém? Você gera frutos? Essa árvore sua da sua vida, você gera frutos? E por fim, para a gente encerrar essa analogia, a semente é muito simples. O que uma semente faz? Você pega uma semente de um caroço de manga, põe na terra, o que nasce? Um pé de manga. Qual é o seu legado? Qual é a sua história? O que você vai deixar para a próxima geração? É a semente da nossa árvore mental. E essa árvore, eu convidei vocês, porque na verdade é uma forma de nós nos conhecermos, de nós nos refletirmos. Porque a gente ouve muito assim, conheça-te a ti mesmo, conheça-te a ti mesmo. Mas nessa árvore eu encontrei uma forma da gente começar a olhar mesmo para dentro de nós. Fica aí para as divagações de cada um. Então, se você não aprender a enfrentar todo dia uma cota de medo, desculpa que eu pulei aqui. E Jesus então nos convidou: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fadigados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E agora, já caminhando para um caminhar que não está tão pertinho, mas vamos caminhando para um caminhar, eu trouxe aqui do Rossandro Klinger. Ele dá 10 dicas para a gente vencer desafios. E eu trouxe, que eu achei muito interessante, dividir com todos. Então ele diz assim: se você não aprender a enfrentar todo dia uma cota de medo na sua vida, você não alcançará nenhum resultado. Ou seja, ter medo é humano, ter medo é normal. Você tem sentimentos, você não é os seus sentimentos. Você tem medo, mas você não é o medo. Você tem raiva, mas você não é a raiva. Saber diferenciar entre os sentimentos e não ser os sentimentos significa dizer que você entende a capacidade de reconhecer os sentimentos e enfrentá-los, desafiá-los e vencê-los. E vencê-los não implica dizer: ah, mas eu não vou ter mais medo. Não, isso é impossível. Você vai ter medo, mas você vai enfrentar e desafiá-los. Significa, apesar do medo que eu tenho, eu vou fazer acontecer. Então é reconhecer a origem e seguir em frente. Às vezes tem pessoas que têm vergonha, pessoas que têm culpa, medo de decepcionar as outras pessoas, e assim vai. A primeira dica que ele nos dá é o seguinte: tem muitas pessoas que pensam assim: ah, mas eu estou velho ou velho demais, será que dá tempo ainda para eu aprender, por exemplo, a perdoar a minha mãe? Mas eu tenho 70, 60, 50 anos. E a resposta é muito simples. Se você tiver um pouco de tempo na sua vida, mas se for uma vida verdadeira, finalmente feliz, vai valer a pena viver e mudar. Nunca é tarde demais para você aprender. Nunca é tarde demais para aprender a se amar. Nunca é tarde demais para aprender a perdoar. Nunca é tarde demais para aprender a crescer. Nunca é tarde demais
para aprender uma coisa nova. Nunca é tarde demais para finalmente fazer aquele curso que você tanto sonha, mas você não começa. Nunca é tarde demais para desenvolver uma habilidade nova que você quer desenvolver, mas não vai em frente. Nunca é tarde demais para mudar de carreira. Nunca é tarde demais para aprender uma nova profissão. Nunca é tarde demais para começar um novo relacionamento ou deixar um relacionamento abusivo. Nunca é tarde demais. Gente, nunca é tarde demais para nada. Segundo, reavalie as suas metas e as corrija se você achar que for necessário. Você pode perceber que a meta inicial que você traçou para alcançar o seu objetivo, que de repente não faz mais sentido. Se o caminho que você escolheu não vai levar você ao seu objetivo, e você fica insistindo nisso para quê? Muda. Mudança. Não podemos ter medo de mudar. Terceira dica. Reconheça quais são os seus pontos fortes, mas também reconheça quais são os seus pontos fracos. No que você é bom, vai ajudar a chegar lá. Invista ainda mais nessa capacidade. Lembrando também que é importante você entender que você não é bom no que você não é bom, porque isso também vai dificultar o seu caminho. Essas inabilidades e incompetências também precisam ser vistas, porque provavelmente vai ser um limite para você, mas você pode vencer. Quarto, aprenda a reconhecer os obstáculos e desafios, porque os obstáculos vão surgir. Esquece, vai surgir. Você precisa tentar, inclusive, antecipar esses cenários, e eles são sempre de duas formas. Obstáculos internos são emocionais, como medo de fracassar, medo de passar vergonha, medo de decepcionar as pessoas ou você mesmo. E aí você vai estar estagnado, porque quem tem medo de mudança ou do desconhecido não faz nada. Obstáculos externos são aqueles que eu não tenho recursos suficientes para alcançar. Isso, ou tenho poucos recursos para alcançar o meu objetivo, sejam recursos intelectuais, sejam recursos emocionais, sejam recursos financeiros. Mas a partir do momento que eu identifico, eu consigo seguir à frente. Quinto, o fundamental para que você possa vencer os obstáculos na vida é você dividir em partes menores. Tem um problema grande? Divide em partes menores. Por quê? Porque quando você fatiar o seu problema em partes menores, eles vão ficar gerenciáveis. Olha que interessante. Por exemplo, vamos imaginar que a sua meta é correr uma São Silvestre, 42 quilômetros. Mas você nunca correu. Você não deu nenhuma carreirinha. Mas como é que faz? Divide, né? Todo dia, anda um pouquinho, vai aumentando, vai aumentando. Você dividiu. Daqui uns dias está com uns 42, né? Quilômetros. Cheguei lá. Não, mas a minha meta é perdão. Eu não consigo perdoar. Você não consegue perdoar? Talvez não dá para perdoar de pronto, né? Mas só de imaginar eu quero vomitar. Puxa vida, você realmente está certo. Comece como? Orando para aquela pessoa. Comece orando para ela. Ore para ela. Depois, ora para ela e para você. Quebrar. Nós vamos diminuir essas energias de rejeição, que às vezes caímos por besteira, por bobeira, por uma coisinha que não tinha nada a ver. Lógico que remonta um passado, que a gente não vai entrar no mérito aqui agora. Mas comece a quebrar essa energia negativa. Comece depois a sonhar. Comece a abraçar os seus sonhos, as suas orações. Comece a abraçar a pessoa. Mentalize depois pedindo perdão. E a própria vida vai conspirar a teu favor. E você vai pedir perdão ou perdoar. Não dá para dar saltos, né? Não dá. Então é importante para você superar os obstáculos. Desenvolva também, já é a sexta dica. Pratique a resiliência. Puxa vida, resiliência. Ninguém nasce resiliente, mas podemos nos tornar alguém resiliente, aprendendo e se adaptando às circunstâncias da vida, que sempre muda. O que é ser resiliente?
Você não pode desanimar no primeiro, né? No segundo, no terceiro. Resiliência é esse poder de você, embora as adversidades estão tudo contra, né, naquele primeiro momento, e você está resiliente. Tipo, eu caí, mas eu levantei, e vou de novo. Não, mas eu caí de novo, mas eu levantei de novo, eu vou de novo, eu quero chegar lá. Então eu sou resiliente, eu vou chegar lá. Não importa quantos tombos, se eu vou chegar lá arrastado, andando, mas eu vou chegar lá. Seja resiliente, que você vai atingir os teus objetivos. Sétimo, aprenda a gerenciar o seu tempo. Olha que interessante. Muitas vezes o maior obstáculo não é o interno, nem a falta de recursos. Se nós pegarmos 30 minutos por dia, você vai falar assim, poxa, meu irmão, mas 30 minutos por dia? O que é 30 minutos por dia? Nada. Mas, você já imaginou o que é 30 por dia? 30 minutos por dia? Durante 365 dias? Para pensar. Dias de 8 horas, porque você não vai trabalhar, né, você não vai fazer nada. Então, vamos pegar só 8 horas. Se nós dividirmos meia hora por dia, um ano todo, dá 23 dias. E 23 dias não dá para você aprender uma profissão nova? Não dá para você fazer um curso? Não dá para você fazer algo que você queria fazer? Não dá para você se cuidar? Eu quero me cuidar. Perceberam? Então não dá para falar, mas eu não tenho tempo. Não, você não gerencia o seu tempo. Tempo você tem. Todos temos. Então aprende a gerenciar o seu tempo. O uso ineficaz do tempo, ainda mais nos mundos hoje, super distrações, são horas, por exemplo, olhando um videozinho engraçado nas redes sociais. Assim a gente perde muito tempo com coisas extremamente superficiais e falta tempo para as coisas essenciais. Vamos entender o que é importante em nossa vida. E eu aprendi não faz muito tempo de um psicólogo que nós podemos dividir em 3 partes: urgente, prioridade e circunstancial. Simples. Urgente, prioridade e circunstancial. Como é que você divide o seu tempo na sua vida? É circunstancial? Circunstancial não vai te levar em nada. É a fofoca, é o falar mal, é não sei o que lá, é o videozinho, é o WhatsApp. Circunstancial. Circunstancial não vai te levar a nada. Prioridade. A nossa vida deveria ser 80% de prioridade. Será que nós temos 80% de prioridade na nossa vida? E urgente. Tudo aquilo na sua vida que você não tratar como prioridade vira urgente. Nossa, mas eu queria tanto ter visitado ele, ele morreu. Então a prioridade era visitar ele. Virou urgente porque ele morreu. Você não vai visitar ele mais. Estou dando só um exemplo, né? Mas tem muita coisa. A vida da gente tem que ser de prioridades. 8º, tenha humildade e busque um sistema de suporte na sua vida. Pessoas que podem te ajudar a alcançar aquilo que você deseja. Conselheiros, professores, amigos, familiares que superaram o que você quer superar e já passaram daquela etapa que você sempre. 9, saiba a diferença entre trabalho duro e inteligente. Então tem muitas formas de você executar uma tarefa, geralmente de forma que é mais importante e que é mais simples e que é mais fácil, porque aprendemos todos os dias. 10, ajuda as pessoas no caminho. Quando a gente ajuda as pessoas, vamos gerar gratidão. Nós vamos reforçar o nosso aprendizado. Nós vamos criar, construir pontes nos corações humanos. Vamos nos sentir uma felicidade interna maravilhosa. Porque, como dizia Santo Agostinho, se o homem soubesse como é ser bom, as vantagens de ser bom, seria bom por egoísmo. Então fale sempre com Deus, todos os dias, toda hora, que sua vida seja uma oração constante. E através dos seus atos, de suas ações e de seus sentimentos, pode acreditar que a vida conspira a seu favor. E enquanto Eliu pega ali o violão para fazer uma música, eu só vou deixar agora uma reflexão de um índio Cherokee. Existem dois lobos dentro de mim, em uma grande batalha, um lutando contra o outro. Quem vai vencer? Um lobo é o lobo da inveja, o lobo do orgulho, da maldade, perverso e ardiloso. O outro lobo é da bondade, do amor, da coragem, da disciplina, do perdão, da gratidão e do amor. Afinal, quem vai vencer?
É muito difícil de responder, porque cada um vai ter a sua resposta, porque vai depender de qual aquele que você alimenta todo dia. Obrigado pela oportunidade. Boa noite. Música Tente Outra Vez, do Raul Seixas. Veja e não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Beba, pois a água viva ainda está na fonte. Você tem 2 pés para cruzar a ponte. Nada acabou. Não, 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 não. Oh, 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 oh. Enche. Levante sua mão sedenta e recomece a andar. Pense que a cabeça aguenta se você parar. Não, 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 não. Há uma voz que canta, há uma voz que dança, há uma voz que gira, bailando no ar. Gira. Basta ser sincero e desejar profundo. Você será capaz de sacudir o mundo. Tente outra vez. Tente. E não diga que a vitória está perdida. Se é de batalhas que se vive a vida,